Olá, eu sou Graziele Fonseca e eu sou doutoranda em Ciência da Religião e orientanda do professor Emerson. Eu tenho algumas questões para ele sobre como estudar religião. Emerson, explica pra gente um pouquinho sobre a importância da metodologia de pesquisa para o pesquisador e a pesquisadora. A importância da metodologia da pesquisa para o pesquisador é porque ela fundamenta o caminho que ele vai percorrer para entender a realidade, para conhecer a realidade. Sem método, ele não sabe direito para onde ir, o que estudar e como estudar a realidade. É o que diferencia o conhecimento acadêmico e científico do senso comum. Então, não existe estudo em ciência da religião, em ciências humanas, sem um bom método, uma boa metodologia, que pode ser mais plural, um politeísmo metodológico, ou pode ser firmado em apenas um caminho, um método. Legal, mas nisso qual seria a diferença entre o saber religioso e o estudo em ciência da religião? E a diferença é, o saber religioso é o saber construído pelas pessoas que vivem a religião, pelas pessoas que militam na religião, pelas pessoas que aderem a uma religião, qualquer uma religião. E o saber da ciência da religião é aquele que estuda do ponto de vista crítico, analítico, científico, esses saberes religiosos. Portanto, são perspectivas diferentes, por vezes antagônica, conflituosa, porque são dois lugares, duas formas de ver o mundo bem distintas. Uma de dentro para fora e a outra de fora para dentro. Seria mais ou menos, em linhas gerais, resumindo muito, a diferença entre saber religioso, o saber dos religiosos e o saber dos estudos da religião, da ciência da religião, da sociologia da religião, da antropologia da religião, da psicologia da religião, da história da religião. Compreendo, mas nesse caso, eu acho que também é importante que a gente contextualize a história dos estudos de religião e a relação com a antropologia. Você pode contextualizar um pouquinho pra gente? Nossa, é uma história muito longa. Ela já começa no século XIX, a partir de meados do século XIX em diante, na Europa e nos Estados Unidos, quando surgiram estudos sobre civilizações extintas, os egípcios, os povos cananeus, semitas, a religião comparada com os povos primitivos, chamados primitivos, os povos tribais. Havia um desejo da Europa e dos Estados Unidos de conhecer esse tipo de sociedade e nasceu a ciência da religião como estudo comparado das religiões ou história comparada das religiões. Junto veio a antropologia. A antropologia nasceu para tentar entender esses povos primitivos, os rituais que já não mais existiam nas sociedades industriais, mas esses povos se congregavam e congregavam em torno desses rituais. Por exemplo, o ritual de passagem, que tornava uma criança num homem. Isso perdeu sentido nas sociedades modernas, mas nas sociedades tribais era um ritual fundamental, que dava o fundamento da identidade de um indivíduo. Quando a gente estuda religião, é impossível não se atentar às relações com os símbolos, com o corpo, com os ritos. Você poderia explicar esta relação e também falar um pouco pra gente sobre a relação com a cultura visual? Bem, não há religião sem corpo. Toda religião passa pelo corpo. O corpo somos nós. O corpo é. O corpo não é algo que você pendura num cabide. Você é também o seu corpo. Então toda religião, ela trabalha o corpo, seja negando o corpo, através de ascese, através de rejeições, ou exaltando o corpo. Mas o corpo sempre é aquele que também expressa a religião, as experiências religiosas. Joelhos, mãos, cabeça, coração, tudo isto faz parte do imaginário corporal que é muito diverso dentro das religiões, com significados muito diferentes. Daí é o símbolo, né? Símbolo que pode ser entendido de diversas formas, como representação, como associação, como presentificação, como remissão a uma outra ordem da existência. Por isso, religião, né, é uma especificidade da religião, dos símbolos religiosos,
sempre chamarem uma outra realidade. Por isso que nós falamos que a religião sempre é uma meta-realidade. É uma realidade que se refere a outras realidades. A religião tem uma metadimensionalidade. Seja uma dimensionalidade externa, transcendente, os céus, os deuses todos poderosos, o Deus todo-poderoso, ou imanente, é a terra, é a mãe terra, é a Gaia, seja interno, é o Deus dentro. Em qualquer configuração, sempre há uma realidade outra, mesmo em situações como o Zen Budismo, cuja referência é aqui e agora, é o cotidiano, mas é sempre uma realidade a qual se refere a uma outra realidade, mesmo que seja uma realidade cotidiana. E a cultura visual, não há religião que não se expresse visualmente em torno de imagética. Todas as religiões acionam imagens em torno de si, porque elas necessitam também expressar-se de uma forma pictórica, de uma forma visual. E na visualidade das religiões, as expressões são muito diversas. O catolicismo... E às vezes a gente tem que tomar cuidado porque expressão visual, cultura visual, não quer dizer apenas com foto ou pintura ou escultura. Pode ser arquitetura, né? A forma da construção das mesquitas, por exemplo. Essa cultura muçulmana, essa cultura islâmica, ela não traz, por exemplo, pinturas, mas ela traz esculturas, ela traz tapeçaria. Então, cultura visual é tudo a ver, é tudo aquilo que faz da religião uma expressividade de apresentar-se de si para o outro. E aí, vários. As estátuas católicas, os monumentos, e a cultura visual também pode estar nas tradições orais. A forma como você conta uma história, ela pode também produzir impressões, ela produz imagens, né? É uma cultura visual. A forma como, por exemplo, os povos tribais africanos, as nossas religiões afro-brasileiras, né, que são muito expressivas visualmente. Todas as entidades da Umbanda são muito expressivas visualmente. Os santos católicos, por aí vai. E agora, adentrando um pouco mais no livro Como Estudar as Religiões, que você organizou junto com uma série de pesquisadores que vem realizando um trabalho muito importante nos estudos de ciência da religião. Você poderia falar um pouco para a gente sobre o panorama das pesquisas que são contextualizadas neste livro? O livro nasceu do desejo de reunirmos numa obra só métodos que nós encontrávamos dispersos em outras obras. Por exemplo, como trabalhar cultura visual. Tem um livro, um capítulo sobre cultura visual para os estudos da religião. Também tem no livro Estudos de Caso. Também tem no livro Como trabalhar pesquisa teórica qualitativa, que é fundamental para a ciência da religião. Então, o livro é uma tentativa de, dialogando com vários especialistas da área, de norte a sul do Brasil, de várias tradições, de várias epistemologias, de vários tipos de conhecimento, para que a obra tenha uma coesão. Qual é a coesão? Como estudar religião. Como é que eu faço para estudar religião? Que método que eu utilizo? Que métodos eu posso usar? Era algo que estava disperso em vários livros. Então o livro concentra numa obra só os múltiplos caminhos, as múltiplas metodologias para se conhecer a religião, para se estudar bem religião. E por fim, para a gente que está enveredando na pesquisa em religião, eu queria que você, como uma pessoa que trabalha com metodologia de pesquisa, em específico para a religião, para os estudos em religião, para os estudos mais antropológicos também, você poderia falar para a gente um pouco sobre a escassez de métodos, metodologias de pesquisa em ciência da religião? Muito bem. A ciência da religião no Brasil ela é muito recente, ao contrário da Europa, que já nasce no final do século XIX, com uma explosão de estudos, junto com a antropologia, a sociologia da religião, a história das religiões, né, em diálogo com Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx, os primeiros antropólogos evolucionistas, Edward Tylor, James Frazer, são obras muito importantes, produziram conhecimentos muito importantes do final do século XIX para o século XX.
O Brasil, os estudos de religião só começam de fato em meados da década de 70, ou na década de 70, com os primeiros cursos de pós-graduação e de graduação. Portanto, a reflexão metodológica no Brasil ela é muito recente. Por isso, a ausência de metodologias específicas e discussões, na verdade, específicas, de sistematizações específicas para o estudo da religião, ou seja, trazer a metodologia da religião para um patamar mais denso de discussão, com mais massa crítica. E isso também tem a ver com a formação de outros campos de estudo da religião que acabaram concorrendo com a ciência da religião, vamos dizer assim, né? Ou acabaram ocupando espaço. A sociologia da religião trouxe métodos sociológicos para o estudo da religião. A antropologia trouxe as etnografias a serviço do estudo religioso. A psicologia trouxe os métodos psicológicos, abre aspas, métodos psicológicos não é o correto, mas a psicologia trouxe as abordagens metodológicas para o estudo da religião. A história trouxe. Portanto, ao ocupar o espaço, a ciência da religião teve que se relacionar com essas ciências ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, se diferenciar com a teologia. A teologia é o discurso racional sobre o divino, os divinos, as divindades. E há várias teologias. A teologia católica, a teologia protestante, dentro da teologia católica e protestante, múltiplas linhas de teologia, múltiplas formas de abordar. Há uma tentativa de se fazer uma teologia umbandista, uma reflexão sobre Umbanda, mas a ciência da religião então tinha que, por um lado, se diferenciar da teologia. A ciência da religião não é a teologia, não é o discurso sobre o divino, nas suas várias expressões metafísicas. A ciência da religião não é filosofia, né? E a ciência da religião também não é as ciências humanas. Ela é parte do campo das ciências humanas, mas tem especificidades. Produzir o específico da ciência da religião é o maior desafio. Por isso, o livro Como Estudar as Religiões é importante, porque tenta demarcar um espaço de singularidade e identidade das ciências ou ciência da religião. Não é a sociologia da religião, não é a psicologia da religião, não é a história da religião, não é a teologia ou teologias e não é a filosofia. É um campo, é uma ciência com vocações, métodos próprios, que podem estar em diálogo com esses três campos que eu mencionei: as teologias, as outras ciências humanas e a filosofia. Bacana. Eu espero que esse vídeo ajude um pouco a gente que está enveredando na pesquisa em religião, ou para a gente que está iniciando, né? Seja o graduando, o mestrando e o doutorando, e que a gente tenha acesso, que a gente se instigue a trabalhar com metodologia de pesquisa, a refletir sobre métodos, refletir sobre metodologia e refletir sobre teoria também, porque é muito importante para o nosso trabalho de pesquisador. A gente não pode perder de vista que o trabalho da pesquisa está associado ao processo de pesquisa da fonte documental ou ida ao campo, leituras históricas, leituras bibliográficas, leituras mais teóricas, mais da área que a gente está dialogando. E também, com certeza, estar atento ao método e à metodologia. Então, que a gente fique atento a essas questões, né? Inclusive eu, que estou trabalhando aí na pesquisa, e que a gente continue trabalhando em prol dos estudos em ciências humanas e também em ciência da religião.